Bom dia pessoal, meu nome é Marco Antônio, faço parte do time de assessores aqui da XP Investimentos, estou aqui com a Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia, tudo bem, Marco Antônio? E hoje a gente está começando mais uma assessoria live. A assessoria live, como vocês já sabem, ela acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e hoje a gente está num dia muito especial. Nós faremos a super live de Previdência, então todas as transmissões de hoje vão ser dedicadas a esse tema. A gente tem alguns convidados muito especiais aí para falar com vocês, e a Luciana Seabra é um deles, tá? Então, antes da gente começar a falar de fato sobre Previdência, eu queria que a Luciana se apresentasse, falasse um pouquinho aí do histórico dela para vocês, como ela chegou até aqui, qual que é o projeto que ela está tocando atualmente. Legal, obrigada primeiro pelo convite. Bom, hoje eu estou estruturando aí, né? A gente já está com alguns produtos na rua, algumas assinaturas na rua, a Speech, né? Legal. A Speech é uma casa de análise independente, né? Em que a gente recomenda o melhor ativo que a gente acha para o investidor, seja onde for, seja de qual gestora for, seja de qual corretora for, né? A gente recomenda de fato o que a gente acha melhor para o investidor. Eu tenho um histórico mais ligado a fundos de investimento e previdência, né? Tá. Mas a gente tem na Speech também um analista de bolsa, a gente tem analista de renda fixa e a gente tem analista de global. Então, por enquanto, a gente já está lá com a assinatura de fundos de investimento e a gente estreou essa semana a assinatura de bolsa. Qual que é a ideia? É recomendar investimentos de uma forma totalmente divertida, né? A gente usa muito histórias, né? Bem solta mesmo, e Speech, inclusive, que diz muito sobre o que eu estou fazendo agora, é casa em grego, né? Que é essa ideia de levar investimentos da nossa casa para a sua, como se a gente estivesse ali sentado comendo um pão de queijo junto, como a gente estava aqui há 5 minutos. Sim, legal. E é isso, né? Eu sempre circulei muito entre o mundo da comunicação e da economia, né? Então eu estudei jornalismo, também estudei economia, tirei o CNP e o CFP, sempre com um objetivo, um propósito forte de explicar para a pessoa física como investir de forma fácil, que não é um bicho de 7 cabeças. Sim, né? perfeito. E está bastante alinhado com o nosso objetivo aqui também, que é fazer o brasileiro investir melhor, né? Então, super recomendo. A Luciana está fazendo um trabalho aí fantástico já há algum tempo, e agora com a casa dela própria, né? A CEO da Speech, com certeza vai continuar fazendo esse bom trabalho. Obrigada. Bom, falando aí de previdência privada, né? Acho que vamos começar do começo. Primeiro de tudo, qual que é a grande diferença aí da previdência que a gente é obrigado a fazer para uma previdência privada? O que é, de fato, uma previdência privada, Luciana? Legal, né? Acho que a gente ouviu falar muito sobre previdência do ano passado para cá, né? Da reforma da previdência, né? E aí a gente estava falando da previdência pública, que é o INSS mesmo, que a gente contribui, que tem um grande problema, que é a gente está acumulando dinheiro que na verdade está sendo usado por gerações atuais para poder cuidar da sua aposentadoria, né? Certo. E aí dá aquela insegurança de, tá bom, eu estou cuidando da geração atual, mas no futuro o Brasil vai ter muito mais gente idosa e será que a próxima geração vai ser capaz de cuidar da minha aposentadoria? Certo. E a gente viu que a reforma da Previdência foi toda no sentido de não sobrecarregar mais o sistema público, né? Então a gente pode contar com a aposentadoria pública. Para mim, a aposentadoria pública vai ser o meu bônus, eu nem conto com ela. O que tiver ali vai ser um dinheiro a mais e tal, mas a previdência privada é uma forma de você ter controle da sua própria aposentadoria, né? De você guardar um dinheiro que é seu. Então, para mim, a diferença mais marcante, assim, simplificando bastante mais da previdência privada para a previdência pública, é que na previdência privada você não está acumulando dinheiro que será usado por outra pessoa, você está acumulando o seu próprio patrimônio da aposentadoria. Né? Infelizmente os nomes são horríveis, né? O tal do PGBL, o VGBL, Sim, né? sim. Quem foi que criou isso, né? Aí a pessoa fala, o que é essa sigla? Vida, gerador, benefício livre, não significa absolutamente nada. Mas são instrumentos muito poderosos para você preparar a sua aposentadoria e torná-la totalmente sob o seu controle. Né? Essas são duas formas, duas categorias da previdência, duas formas de você montar a sua previdência privada. Para mim tem muito a ver com liberdade, com tranquilidade, né? Eu gosto sempre de deixar o dinheiro de previdência ali já encaminhado, porque eu sei que no dinheiro de curto prazo eu não preciso me preocupar tanto com a aposentadoria, né? Eu até posso arrojar em comprar, por exemplo, um investimento completamente mais sofisticado, completamente mais arrojado, porque eu sei que o dinheiro da previdência já está ali alocado do jeito certo. Perfeito. Com também uma grande parcela arrojada, né? Que acho que é um tema que a gente pode falar mais pra frente. Não, legal, Luciana.
Assim, eu vou trazer algumas perguntas, como eu tô no dia a dia da assessoria de fato, eu vou te trazendo algumas perguntas que são muito recorrentes, né? Legal. Então eu tenho alguns clientes que já ouviram falar de previdência privada, eles estão interessados no tema, só que não sabem muito bem se eles devem fazer. Então assim, para quem se destina uma previdência privada? É para todo mundo? Não é para todo mundo? Tem um momento certo da vida que você deve começar a pensar em fazer essa previdência? Legal, essa é uma pergunta muito comum, né? Porque as pessoas, muita gente acha que previdência é um produto ruim e realmente, em grande parte, né, tem muito produto ruim. Hoje a maior parte dos produtos de previdência está nos grandes bancos, né? A maior empresa que faz previdência hoje, a Brasilprev, tem muito produto ruim. Então as pessoas acabam ficando com essa pecha de que a previdência é para quem não sabe investir, né? Previdência é para quem não sabe fazer sozinho. E muito pelo contrário, né? Porque tem benefícios tributários muito fortes, especialmente, que fazem com que a previdência seja para todo mundo. É você saber usar o leão ali ao seu favor, né? De forma totalmente legal. Para mim, a previdência é o grande instrumento de eficiência tributária que você pode ter no seu portfólio, desde que seja um dinheiro de longo prazo, né? Então, nem necessariamente para aposentadoria. Você perguntou da idade, né? As pessoas usam muita poupança para guardar dinheiro para os filhos. Com frequência, um PGBL ou um VGBL é o melhor instrumento. Se o seu filho acabou de nascer, principalmente se você tem pelo menos 10 anos pela frente para acumular dinheiro para esse filho, ele é um instrumento muito poderoso de você fazer essa pessoa pagar o menor imposto possível. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que ilustra bem isso, né? Quando você tem o PGBL, né, ou, por exemplo, o PGBL você pode usar para deduzir do imposto, mas vamos simplificar aí, vamos falar que seja um VGBL, qualquer um deles. Na tabela progressiva de imposto de renda, que é aquela que as pessoas estão acostumadas já a declarar imposto de renda todo ano, né? Se o seu filho vai sacar esse dinheiro da Previdência num período em que ele não tem outra renda, então, por exemplo, ele está cursando a faculdade, ainda não está fazendo nenhum estágio, ele pode pagar 0 de imposto em cima desse dinheiro quando ele estiver sacando. Então, você está criando um produto de previdência para ele, as pessoas usam a poupança com frequência com o argumento de que ela é isenta. A sua previdência também, a previdência do seu filho também pode ser isenta se você escolher a tabela progressiva de imposto de renda, só que você vai fazer um investimento absurdamente mais sofisticado do que a poupança. Então, perfeito. Até quando você estava respondendo, você comentou sobre PGBL, VGBL, então vamos explicar para o pessoal um pouquinho qual que é a diferença dos dois. Vamos falar primeiro do PGBL, como é que é a estrutura de um PGBL, o PGBL também ele é para todo mundo, fala para a gente um pouquinho a respeito. O PGBL, né, é até um instrumento menos usado do que deveria ser, né? Recentemente até vi um percentual que tinha nos bancos, o PGBL com frequência é muito pouco usado porque as pessoas têm preguiça de explicar. E às vezes a gente investidor também tem preguiça de entender. Mas é tão simples quanto a gente paga imposto de renda todo ano, né? Se a gente pegar um pedaço desse dinheiro que a gente recebeu, né, do nosso salário e tudo mais, da nossa renda, e colocar num curso, numa faculdade, tiver uma despesa com saúde, a gente deduz do imposto de renda quem faz declaração completa de imposto de renda. As pessoas estão super acostumadas com isso, a deduzir um gasto com saúde, a deduzir... O que muita gente não sabe é que dá para deduzir também o dinheiro que você coloca na sua previdência. Para isso você tem que ter um PGBL, né? E aí qual que é a regra? Você pega 12%, qual que é o limite, né? Porque também o Leão não fala, aqui é a festa do caqui, né? Põe seu dinheiro todo na previdência e você nunca mais paga imposto na vida. Não, ele fala tem um limite. Você pode colocar até 12% da sua renda bruta anual num PGBL. Aquilo que você colocar, o Leão fala assim, olha, eu nem vou olhar para isso agora, né? Então, assim, um exemplo simples, se você ganha 100 mil reais de renda no ano, bruta, né? Você vai pegar 12 mil reais, você pode colocar num PGBL, aí pode colocar espaçado ao longo do ano, pode colocar tudo ali em dezembro, pode colocar do jeito que você quiser, e esse dinheiro você vai declarar lá no seu imposto de renda em abril, falando, olha, esse dinheiro aqui, Leão, aqui você não mexe não, porque esse aqui eu coloquei na Previdência. E aí as pessoas falam, mas eu já não pago imposto ou tal, mas você vai ter restituição, né? O Leão vai pegar aquele dinheiro que ele tirou de você, da sua renda, do seu salário, e vai te devolver na restituição. Aí você nunca vai pagar imposto sobre esse dinheiro, não, você vai pagar, mas lá na frente, depois que você já tiver acumulado muito dinheiro, então você vai pegar aquele dinheiro, vai fazer o que você quiser com ele, fazer ele render, você pode dobrar esse dinheiro, inclusive, né, dependendo do período, e lá na frente você vai pagar o imposto,
que não deve ser na mesma alíquota que você ia pagar hoje. Então, se você tiver, por exemplo, na tabela regressiva de imposto de renda, posso explicar melhor depois, mas você chega a 10% de alíquota. Então, se você está, por exemplo, na última camada de imposto de renda, você pagaria 27,5% hoje, você deixou de pagar 27,5% hoje. Investiu o dinheiro e pagou 10% lá na frente. Assim, quer mamata maior do que essa, sim, né? Deixar de pagar o governo é sempre interessante, é sempre conseguir algum benefício tributário. E aí, fazendo agora já uma comparação com o VGBL, então no caso do PGBL você tem que fazer a declaração completa para garantir que você vai ter esse benefício. No caso do VGBL, não. Isso. Você consegue fazer o aporte normalmente na Previdência. Qual que é a grande diferença e qual que é o benefício do VGBL? Total. A declaração, no caso que você faz a declaração simples de imposto de renda, e aí isso é muito comum para pessoas que, por exemplo, não têm tantas coisas para deduzir, né? Então, talvez não seja vantagem para ela e ela já fez a declaração simples de imposto de renda. Se ela fez a simples, aí o melhor instrumento para ela, de fato, como você falou, é o VGBL. Aí terminaram os benefícios da Previdência? Não, porque aí tem vários outros benefícios também tributários. Então, por exemplo, esse que eu acabei de falar, de você poder chegar a 10% de alíquota, ou até, no caso da tabela progressiva, para quem não tem renda ou tem renda baixa, você chegar a zerar o imposto de renda. Certo. Tem alguns benefícios em alguns estados, por exemplo, na sucessão, né? Então, quem já teve um inventário na família para lidar, sabe que se o patrimônio é grande, demora muito para esse patrimônio ser liberado. Então, a Previdência, ela não entra em inventário na maior parte dos estados, ela não paga o imposto sobre transmissão causa-mortes, ou seja, é um instrumento extremamente blindado de imposto de renda, né, e de impostos em várias frentes. Então, o VGBL também tem esses benefícios. Qual que é a diferença no sentido do imposto de renda? Como você não vai deduzir isso hoje, você pagou esse 27,5% sobre esse dinheiro na sua renda, né, quando você recebeu, normalmente retido na fonte, na hora de receber, você não paga imposto sobre o principal, você só paga sobre o rendimento. Aí tem uma confusão que as pessoas falam e fazem, então é melhor o VGBL porque o P eu pago sobre o principal. Não, o P você deixou de pagar uma bolada hoje sobre o principal para pagar um pouquinho lá na frente, se você escolheu a tabela regressiva. O VGBL você não deixou de pagar hoje, então você já pagou sobre o principal, você paga só sobre o restante lá na frente, né? Mas é bom dizer isso, eu acho que a primeira coisa que as pessoas devem pensar quando pensam em Previdência é em aproveitar os benefícios do PGBL. Somente se elas não conseguirem, acharem que não faz sentido, perceberem que não faz sentido fazer a declaração completa, isso quando a gente está preenchendo lá a declaração a gente consegue ter essa noção, aí elas partem para o V. Certo, perfeito. Eu tenho alguns clientes que eles já fazem essa contribuição anual e até falando um pouco de planejamento financeiro e olhando para longo prazo, eu tenho clientes que eles têm um poder de poupança anual que supera os 12%. Então eles conseguem guardar mais dinheiro e acaba, no caso, você comentou de 100 mil reais, ele teria, por exemplo, 25 mil reais e extrapolaria esses 12%. Ainda assim, faz sentido ele continuar aportando nessa previdência ou esse restante você acha que é melhor ele jogar para algum outro tipo de aplicação mais convencional? Aí eu acho que deixar esse dinheiro para a Previdência, ele tem que colocar até os 12% num PGBL e o resto, se ele quiser deixar em Previdência, num VGBL. Então você combinaria as duas? Eu combinaria as duas. O que eu faço com o meu patrimônio mesmo, assim, eu gosto de definir um dinheiro que eu quero ter para a Previdência, não a partir dos 12% do PGBL, porque isso é a regra do governo. Certo. Eu faço uma conta de trás para frente. Quanto dinheiro eu quero ter na minha aposentadoria? Assim, com quanto eu acho que eu vou viver feliz? Eu até acho que na minha outra parte dos investimentos, eu também vou acumular e vai ter um dinheiro ali, se tudo der certo, quer dizer, eu não vou viver só da minha previdência na minha aposentadoria, eu vou viver também do restante do meu patrimônio. Mas certo. Eu gosto de deixar investido em PGBL e VGBL, no caso do VGBL, o que ultrapassa os 12%, o patrimônio que eu quero ter na minha aposentadoria. Porque aí o INSS, o resto do patrimônio que eu acumulei, vai ser ou um bônus para mim, ou vai ser um dinheiro que eu vou deixar, sei lá... Você já faz esse planejamento sem contar com o governo, então. Aí o que vier do governo é um adicional. Aí é presente. Legal. Se tudo der certo, não vai nem... Vai ser o troco da padaria. Certo. E falando um pouco da estrutura de tributação, a gente falou um pouco da progressiva, que é a compensável, né? Falamos um pouco da regressiva. Qual que é a grande diferença? E assim, também vale a pena combinar as duas estratégias ou não? A regressiva é mais indicada para um perfil, quem tem mais tempo de investimento? Explica aqui
um pouco pra gente a respeito das diferenças dessas duas. Legal. Normalmente, assim, quem me acompanha, provavelmente quem está assistindo a gente agora, é muito provável que seja mais vantajoso a regressiva. Por quê? Porque a gente vai acumular muito patrimônio para a Previdência, se tudo der certo, né? Então, se a pessoa está querendo se informar, provavelmente ela vai acumular. E para a progressiva valer a pena, você tem que ter uma renda muito baixa, senão o imposto vai ficar alto, porque vai cair na tabela normal lá, a tabela progressiva de imposto de renda, então você vai pagar 27,5% sobre a sua previdência, por exemplo. Só que é importante dizer que a tabela regressiva, ela precisa de tempo para funcionar, né? Então, no começo, nos primeiros 2 anos, o imposto é de 35%, mas com o tempo vai caindo e depois de 10 anos chega no melhor imposto dos investimentos tributáveis, que é 10% de imposto. Então, eu acho poderosíssima a tabela regressiva de imposto de renda. Considerando que você tem pelo menos 10 anos pela frente, você vai chegar nesse imposto de 10%. Agora, se você acha que você vai ter uma renda baixa na aposentadoria, ou se você acha que você está investindo para alguém, como o seu filho, que eu dei o exemplo, que vai ter um tempo aí sem renda e você quer que ele tenha acesso a esse dinheiro nesse período, aí, ou se ele tiver 0 renda, ou se ele tiver uma renda muito pequenininha, pode cair numa das primeiras camadas ali da tabela de imposto de renda e ele tem imposto de 0 ou 7,5%, que aí é menor do que os 10%. Mas, em geral, assim, a melhor tabela para quem acumula patrimônio de fato vai ser a regressiva. Tá, perfeito. Até pegando esse gancho da sua explicação, a gente está com uma pergunta aqui do Gustavo Rodrigues, que ele fez a Previdência lá atrás, ele está com um plano de tributação na tabela progressiva e na época ele não conhecia muito. Ele está perguntando quando seria o ideal sacar essa Previdência e migrar para um plano regressivo, já que a ideia dele é longo prazo. Você não precisa sacar, tá? Isso as pessoas sempre, quando elas se assustam que a previdência delas é ruim, a primeira reação é sacar. Só que a previdência, ela tem um benefício muito legal, que é o da portabilidade, que eu adoraria que tivesse em todos os tipos de investimento, né? Você não precisa sacar para poder trocar de previdência. Descobrir uma melhor, você porta, né? É como o plano de celular, né? Eu sempre falo para a pessoa, já chego na resposta dele, mas para a pessoa ir no destino, né? Porque se você chegar na Oi e falar, oi, eu quero portar para TIM, o cara da Oi vai falar para você, não, fica aqui, temos 1000 benefícios. Não, você tem que ir na TIM e falar, oi, eu quero trazer o meu plano da Oi. Aqui é a mesma coisa, você vai no destino e fala, olha, eu quero trazer minha previdência e pede toda a orientação para trazer. Aí, principalmente se você tem um patrimônio relevante, a pessoa do seu plano inicial vai tentar te segurar de todas as formas. Aí, aquela hora que ela tenta oferecer o melhor que ela tem, aí você pergunta, por que você não me ofereceu até hoje? Exato, até ali ficou estacionado a sua previdência sem ninguém olhar, né? Total, exatamente. Mas até esqueci a pergunta dele. Então, no caso, ele está perguntando qual seria o momento ideal para ele fazer essa migração. Hoje você pede, se você descobriu isso realmente, para mim a melhor tabela regressiva, você pede para trocar a forma de tributação da sua previdência. A única desvantagem que você vai ter é que não vai contar esse período que você tem até agora. A tabela regressiva vai começar a contar do 0, né? Certo. Então você vai começar você vai ter que esperar 10 anos para chegar na melhor tributação. Mas como ele já falou que chegou à conclusão de que é um investimento para longo prazo, então pede para trocar para a tabela regressiva, não precisa fazer mais nada, não precisa trocar de plano, não precisa portar, não precisa fazer mais nada, só pede para trocar e aí vai começar a contar a partir de então 10 anos. Isso é super comum, né? Eu, inclusive, confesso que eu tive esse problema no passado. Minha primeira previdência, eu não entendia nada disso de mercado, fiz numa empresa que eu entrei e tal, e eu olhei lá e falei, progressiva, depois você troca, tá tudo bem. Então, no caso, ele faria a portabilidade, a estrutura da previdência dele permaneceria igual, só que aí ele vai mudar para a tabela regressiva e vai começar a contar os 35% de novo. Ele nem vai fazer uma portabilidade, ele só vai avisar na seguradora que ele quer trocar a tributação de progressiva para regressiva. Acabou. Legal. Aí Perfeito. Começa a contar 10 anos. Esse é uma outra pergunta que eu recebo bastante. Então, a gente tem sempre essa dúvida a respeito da tributação, se ele pode ou não trocar. E um outro medo que os meus clientes eles falam assim, é que hoje ele escolheu um plano de previdência, hoje ele tem um perfil de investimento, ele é mais conservador ou ele é mais agressivo, começa a contar o prazo da tabela regressiva e daqui 5 anos ele quer trocar esse fundo. O que ele faz? Se ele mexer nessa previdência, vai começar a contar o prazo de investimento de novo? Como é que é essa dinâmica para trocar a estratégia da previdência? Perfeito. Aí entra o que eu estava falando de portabilidade, né? Acabei misturando um pouco as duas histórias aqui. Mas ele pode portar mantendo todo o histórico dele de tabela regressiva. Então, vamos supor que ele está lá, já teve 8 anos num produto horrível, e aí ele descobriu, cara, eu quero trocar, porque, né, mas faltam 2 anos para eu chegar num menor imposto, então eu vou ter que
trocar e vou perder todo o histórico? Não, na portabilidade você não perde o histórico, isso é regra. Muita gente fala, não, mas meu banco falou que eu vou perder o histórico. Não vai perder o histórico, não existe isso. Você vai manter o seu histórico de tributação e vai poder ir sim para um produto diferente, né? Inclusive eu oriento muito as pessoas a olharem para a previdência que elas têm e verem se realmente é a melhor, porque de 2, 3 anos para cá a oferta de previdência melhorou absurdamente, né? A regulação melhorou. Muita gente está em produto que tem taxa de carregamento na entrada, todo o dinheiro que coloca vai lá e o banco come um pedaço, né? Essas taxas de carregamento chegam a 5%, é a taxa mais absurda do mercado, na minha opinião. E se você não se mexe, eles vão continuar comprando, né? Então, assim, você tem que tomar uma iniciativa de você mesmo olhar o que tem disponível no mercado e fazer a portabilidade. A maioria absoluta das pessoas que têm previdência está em planos de previdência horríveis. Então, depende sim do movimento pessoal. Tá, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante do Cadu Sampaio. Ele está perguntando se no final das contribuições, suponhamos que ele já tem esse investimento na Previdência, já está na alíquota de 10%, qual que é a sua recomendação? Que ele resgate essa Previdência e passe a fazer investimentos por conta própria, ou se ele deveria talvez pensar ali numa renda vitalícia? Só que aí ele está comentando que na renda vitalícia o dinheiro ele deixa de render. Não é bem assim, né, Luciana? Não é bem assim, né? Ele tem um retorno na renda, então você tem, aí varia muito de uma previdência para outra. Se você quer converter a sua previdência em renda algum dia, você tem que olhar uma condição lá da tabela que você está atuarial e outro a condição da seguradora de te repassar o retorno ou não desse dinheiro e tudo mais. Mas eu prefiro, em vez de converter em renda, ir sacando esse dinheiro aos poucos, tá? Antigamente era muito difícil fazer isso porque o produto era ruim, mas hoje dá para você fazer isso com produtos bons. Então, por que eu falo sacando aos poucos? Porque as pessoas acham que se elas começaram uma previdência... Desculpa. Se elas começaram uma previdência há 20 anos, por exemplo, todo o dinheiro da previdência já está na tabela regressiva, já está nos 10%. E não é isso, é por aporte, né? O último dinheiro talvez ainda não tenha chegado aos 10%. Então, quando você começa a sacar, o dinheiro começa a sair dos primeiros aportes que você fez. Então, isso é automático, tá? Você não precisa pedir, então é uma dúvida frequente das pessoas. Então, o primeiro dinheiro que você saca sempre vai estar na alíquota melhor. E o último dinheiro você vai esperar ele evoluir até essa alíquota. Então, eu sou muito a favor de você ir tirando aos poucos, de acordo com o seu uso mesmo que você vai usar. Por quê? Porque a conversão em renda ela acaba penalizando muito esse dinheiro, né? Você costuma ficar numa situação que a seguradora está correndo um risco enorme, que é de você viver 200 anos, então, e ela vai ter que te pagar para sempre. Se você tem disciplina de investimento e tem certeza que você não vai sacar tudo na largada e ir para Las Vegas, depois você não tem dinheiro para sua aposentadoria, se você tem disciplina de ir tirando aos pouquinhos e usando esse dinheiro, é melhor você ir tirando aos pouquinhos, porque você tirou o risco da seguradora e colocou o risco em você. E aí você vai tirando de acordo com o ritmo que você precisa e reinvestindo esse dinheiro da forma mais legal possível. Então, eu não sou muito a favor de converter em renda. Tá. E a gente está sempre falando bastante em aposentadoria, olhando a longo prazo, só que como estratégia de investimentos hoje, suponhamos que eu não estou preocupado ainda lá na frente como eu vou me aposentar. Como estratégia de investimentos também faz sentido a gente ter uma previdência na carteira? Acho que a gente está chegando um pouco nesse ponto agora que os produtos de previdência com a evolução da regulação estão ficando muito próximos dos produtos originais, né? O que eu costumo falar, né? E tem várias simulações que mostram isso. Quando você pega um dinheiro de mais longo prazo, por exemplo, para 10 anos e quer investir, para mim isso é muito claro nos multimercados de previdência. Multimercados, quando você investe diretamente nele, você paga cotas, que é aquela antecipação semestral do imposto de renda que incide nos meses de maio e novembro. Isso não existe na Previdência. Então, imagina você poder ter, o Verde agora fechou mais uma SPX da vida, uma Ibiúna da vida, os grandes multimercados brasileiros, uma Adam e tal, você poder ter esses gestores por 10 anos, porque em longos períodos eles costumam ir muito bem, sem a incidência do cotas. Isso hoje, né, a regulação já evoluiu muito, mas hoje o produto de previdência ainda é um pouco menos sofisticado do que o produto original.
Então você fica naquele dilema de eu invisto no produto original, que é mais sofisticado, ou eu invisto na previdência porque não tem imposto de renda. Agora, recentemente, evoluiu muita coisa. Por exemplo, eles já podem montar algumas posições alavancadas, eles já podem fazer algumas coisas. A bolsa, né, a participação de bolsa já cresceu muito. Hoje ela pode chegar a 70% no produto de varejo, há pouco tempo era 49%. Então, com a evolução e a sofisticação da regulação, os produtos de previdência estão ficando mais parecidos com o original. Inclusive, uma coisa que, e aí faz mais sentido você usar a previdência também como uma estratégia de investimento quando o prazo for maior, como por exemplo 10 anos, que aí você aproveita todos os benefícios tributários possíveis. Tanto que eu estou passando por uma situação engraçada que alguns gestores que estão criando o seu produto de previdência falando, olha, a vida inteira a gente investiu o dinheiro dos sócios da gestora na estratégia original, mas agora a gente está achando que faz sentido investir no nosso produto de previdência, porque ele é o que tem mais benefícios tributários. Então, mesmo esses caras estão começando a investir o dinheiro deles em previdência. Se você for olhar também, a previdência está crescendo muito entre investidores de altíssimo patrimônio, cresce muito todo ano. Ou seja, não é uma estratégia de quem não sabe investir o dinheiro diretamente, é uma estratégia de quem é inteligente, sabe fazer um planejamento tributário, como você falou. Até porque também, através da portabilidade interna, ao longo do período que você está investido nessa previdência, você pode mudar a estratégia. Se você está num fundo convencional, você tem que resgatar, pagar o imposto, fazer o investimento de novo, então você vai estar sempre pagando uma alíquota mais alta, né? A Previdência, ela garante que você vai chegar perfeito. Lá na frente com esses 10%. Fico pensando, imagina, lá na frente, hoje minha Previdência é bem arrojadinha, né? Mas no futuro, quando eu estiver próximo de me aposentar, talvez eu queira deixá-la um pouco mais conservadora. Se eu tivesse um portfólio fora da Previdência, né, eu teria que resgatar tudo e pagar imposto, né? Perfeito, seu exemplo. E esse é um ponto que meus clientes também comentam bastante, assim, a gente tem muito cliente que está com a Previdência ainda no banco e eles estão migrando e trazendo aqui para a XP. E um primeiro ponto é, minha previdência eu não quero correr risco. Isso aqui é minha aposentadoria, deixa ela quieta, vamos um conservador. Você acha que essa deveria ser a dinâmica da previdência, que é o último investimento que você vai mexer, ou a gente deveria olhar com um pouco mais de risco para esse tipo de investimento? Nossa, eu acho isso um contrassenso absurdo, né? O dinheiro que você tem mais tempo para investir e a gente vê, né? No ano a ano, tem ano ruim para mercado, tem ano bom para mercado, mas no longo prazo, um bom gestor de investimentos, ele faz o dinheiro crescer e correndo riscos. Então, para mim, eu acho assim, imagina, os grandes investidores dos endowments, né, que são aqueles bolsões de dinheiro de doações das universidades, tem um que eu sou muito fã dele, que é o David Swensen, é um dos maiores alocadores de fundos do mundo. Se você olha a carteira dele de longo prazo, ela é extremamente diversificada. Ela tem renda fixa, mas ela tem bolsa, ela tem floresta, ela tem tudo, ela tem private equity, ela tem, né, quanto mais sofisticado, melhor é o retorno no longo prazo. E aí realmente é uma coisa muito absurda, porque mais de 90% do dinheiro de previdência no Brasil está alocado em renda fixa. Esse número, para mim, é o maior sinônimo de falta de educação financeira, porque esse é um dinheiro que você tem que estar em fundo multimercado, você tem que estar em fundo de bolsa, você tem que estar em câmbio. Isso é muito legal também, a regulação mudou recentemente, aumentando de 10% para 20% os investimentos que você pode ter fora do Brasil na sua previdência. Então começam a surgir carteiras globais, e aí olha que legal você poder ter a sua previdência no S&P, né, que é o índice lá da Bolsa Americana, numa PINCO, que é uma renda fixa global, e você não ter que ter todo o dinheiro da sua aposentadoria concentrado no investimento num país que é um país emergente ainda, né? A gente não mora na Suíça e nem os suíços investiriam só na Suíça. Sim, com certeza. Vou aproveitar para a gente ler uma perguntinha aqui do Laci Soares. Ele está comentando que ele já é aposentado, só que ainda assim pode ser que ele tenha interesse em montar uma previdência. Faz sentido? Então, é um tema que eu tenho pensado muito nele, porque assim, saíram notícias recentemente de que a gente vai viver 130 anos, né? E aí eu fico pensando, hoje as pessoas, elas se programam para poupar num plano de previdência até os 70 e depois ficar só usando esse dinheiro, ou até os 60 ou só usando esse dinheiro.
A mesma coisa que eu acabei de falar para essa pessoa que perguntou eu saco ou não, eu acho que a gente vai ter que começar, como a gente vai viver muito, a gente vai ter que começar a dividir o nosso dinheiro em previdência em várias caixas, né? Um dinheiro que realmente eu vou ter que sacar ali aos 60 e 70, quando provavelmente eu vou estar reduzindo o meu ritmo de trabalho, e aí as pessoas falam que não, né? No vigor da juventude, né? Também tem muitos estudos que mostram isso, falam não, com 60 e 70 anos eu não vou estar trabalhando muito, mas não, normalmente as pessoas realmente diminuem o ritmo de trabalho. Vai ter um dinheiro ali para esse período e vai ter um dinheiro, qualquer pessoa que vê pelo menos 10 anos pela frente antes de usar algum dinheiro pode encontrar benefícios na Previdência. De forma geral, o que você tem que olhar? Se você já é aposentado e não tem 10 anos pela frente para deixar um dinheiro parado, provavelmente a tributação vai ser muito negativa para você. Nos primeiros 2 anos ela é de 35%. Porém, se tem um dinheiro que você quer deixar para uma próxima geração ou que você não pretende usar lá principalmente pelos próximos 10 anos, que é quando a tabela fica mais favorável, aí você pode começar a pensar numa previdência, né? Então, sempre pense nessas janelas temporais longas por causa da tributação, que é quando ela fica mais benéfica. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, nesse caso aqui ela é um pouquinho mais técnica. Hoje, e é o grande caso de vários clientes também que a gente tem aqui. A previdência dele hoje está num fundo fechado, aquelas previdências de empresa, de fato. E ele não está muito satisfeito com o rendimento dela. A gente sabe que tem várias restrições para fazer a portabilidade desse tipo de previdência, mas ele ainda assim quer saber, com todas essas restrições, se faz sentido ele analisar uma eventual portabilidade ou se é melhor ele deixar essa previdência lá. Você já pegou algum caso desse tipo? Vários, chega muito pra gente, né? É uma pergunta muito boa porque assim, o que você tem que olhar? Quanto que o patrocinador nessas previdências privadas, né, o fundo de pensão e tal, em geral, o patrocinador ele coloca algum dinheiro além do que você coloca. Contribui junto. Contribui junto. Então, se você coloca R$100 e ele coloca R$100, é como se tivesse um retorno de 100% na largada. É muito difícil que você faça qualquer investimento que te dê esse retorno de 100% na largada. Então, o que eu falo é quando o patrocinador coloca o dinheiro também, em geral, do ponto de vista de produto de rentabilidade, não vai valer a pena você migrar para a previdência aberta. Porém, tem vários casos de fraude nesse tipo de produto, né? Então, muita gente que passou por situações que o fundo de pensão investiu em coisas que não faziam o menor sentido, ou alguém sumiu com dinheiro e tal. Então, o que eu falo é, se você está se sentindo inseguro, procure entender, né, o fundo de pensão, procure notícias na internet para ver se, cara, tem casos de envolvimento em fraude, de investimentos mal feitos e tal. Se você estiver seguro completamente do patrocinador e ele está colocando dinheiro, é muito difícil que a migração para a previdência privada seja positiva, aberta, seja positiva. Porém, se você estiver desconfiado, faz também uma aberta paralelamente, entendeu? Com um pouquinho de dinheiro que seja, vai complementando as duas aí, porque tudo que a gente não quer é que a previdência, o dinheiro da sua aposentadoria, esteja ligado a algum risco de fraude, por exemplo. Acho que está melhorando muito esse mercado, a fiscalização está mais forte depois de todos os problemas que tiveram, mas é legal você sempre prestar atenção no que está acontecendo. E pressionar, né, o patrocinador e pressionar o fundo de pensão para diversificar essa carteira, porque realmente tem muito produto mal alocado nesse tipo de produto. Uma política de investimento talvez muito restrita, né? Muito restrita, tem muitos que só podem investir, tem alguns grandes que têm regras como, por exemplo, só posso investir em fundos que têm patrimônio acima de, sei lá, 10 bilhões de reais. Vai pegar só os fundos dos grandes bancos, não tem nenhum fundo de gestor independente. Então, é mais isso que você tem que olhar. Agora, sim, tem algumas restrições na portabilidade. Por exemplo, normalmente quando você porta, você não pode converter esse dinheiro em renda depois, o dinheiro que veio de uma previdência fechada. Mas aí também não recomendo que você converta a sua previdência em renda, como já falei aqui, então para mim não é um grande entrave. Certo. E se ele faz, suponhamos que a empresa desconta já do salário dele e joga esse dinheiro na previdência, ele também vai entrar naquele cálculo dos 12% como benefício fiscal? Ou para privada é uma e para de empresa é outra? Não, ele também tem uma regra, né? A previdência fechada vai ser um PGBL, então ele também pode deduzir isso do imposto de renda. Tá, então ele entra nessa soma. Sim. Tá, perfeito. Então a gente está falando bastante de fundos de previdência, que é importante fazer uma previdência. Como é que é o primeiro passo? Eu decidi hoje que eu quero fazer uma previdência. Qual que é o primeiro passo para eu começar de fato esse tipo de investimento? Como é que você aconselha quem está assistindo aí a começar a investir nessa modalidade? Legal. Primeiro você tem que pensar quanto dinheiro você tem que colocar ali, né? Eu gosto muito de olhar realmente esse dinheiro como, se não é o do filho, vamos pegar o exemplo aqui da minha aposentadoria. E aí tem um monte de calculadora disponível aí que te mostra uma conta de trás para frente. Quanto você quer ganhar mensalmente na sua aposentadoria? É 10 mil, é 15 mil, é 20 mil, é 50 mil reais?
pega esse dinheiro e faz de trás para frente quanto que eu tenho que acumular até lá. Essa é a hora que as pessoas vão levar um susto. Por quê? Porque o juro caiu muito, essas calculadoras de previdência em geral consideram que o dinheiro está alocado ali na renda fixa, né? Então elas vão te mostrar que você tem que ter um patrimônio acumulado gigantesco para poder ter uma renda que você gostaria de ter. Não se assuste, porque você pode dar uma sofisticada nessa forma de investimento e também conseguir um retorno maior, mas sim, você vai ter que sofisticar para poder chegar lá, né? Considerando que você já fez mais ou menos essa conta de quanto você quer ter, você tem que escolher entre o P e o V, e aí é tão simples quanto o P em geral é quando você faz a declaração completa e o V é quando você faz a simples. A tabela progressiva e regressiva, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente vão ir para a regressiva de fato, porque é nela em que o benefício do longo prazo é melhor, quando você tem patrimônio acumulado. E aí vem taxa de carregamento, jamais, assim, essa você não vai pagar, tá? Onde você for comprar a sua previdência, você fala, não vou pagar taxa de carregamento, tá? Não tem taxa de carregamento, aí você vai ter que escolher que tipo de fundo você quer. Aí, o que eu sugiro é que você olhe para os produtos, são poucos, mas em geral muito bons, que estão na Previdência, tem produto ruim também, mas os que estão na Previdência Aberta, que são de gestores independentes, eles estão num patamar muito melhor do que os fundos geridos por bancos, por exemplo, hoje, tá? Então, de quem que eu tô falando? Tô falando da Verde, da SPX, da Capitânia, da Brasil Plural, do Crédit Agricole, da Athena, da Bulgari, da Alaska, que eu sempre falo para botar bem pouquinho a pimentinha ali do seu portfólio de previdência, mas é uma pimentinha, a pimenta é bom, na dose certa. E faz aquele... A Pinco tem produto na Previdência, procura uma composição de produtos de previdência que fazem sentido para o longo prazo. As pessoas olham para a previdência como, então esse é meu dinheiro de previdência, que fundo eu vou investir? Não é que fundo, é que fundos. Por quê? Por que o seu dinheiro normal você se preocupa em diversificar e o seu dinheiro da previdência você costuma colocar num produto só, em geral de renda fixa? Então, a partir do momento que você já escolheu todas essas frentes, você já entendeu que não é para estar só em renda fixa, o seu universo já se reduziu bastante. E aí, ali dentro, você vai começar a escolher os fundos de investimento. E aí, puxando aqui um pouco o meu peixe, é um trabalho que eu faço muito, de analisar tudo que está disponível no mercado, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, e falar de fundos de previdência que eu acho que são melhores dentro dessa oferta do mercado. Quem quiser me acompanhar, pode acompanhar que eu ajudo. Tem alguns que você quer comentar? Quem quiser procurar Marco Antônio também, ele também ajuda. Sim, ela me passa bastante dica pra gente escolher junto esses fundos. Tem alguns que você quer comentar, que você tem indicado ultimamente? Sim, então eu citei alguns nomes rapidamente aqui, mas eu gosto muito do SPX Lancer, que é um produto... A SPX é uma das mais renomadas gestoras de multimercados brasileira, lançou há pouco tempo o SPX Lancer. As pessoas são muito orientadas por performance de curto prazo. Ele nasceu num momento mais difícil do histórico de rentabilidade da SPX, e aí as pessoas ficam olhando só para aquilo. Olha o histórico inteiro da SPX, a SPX tem 10 anos de vida, o Sharp, né, que a gente fala que é aquele índice que relaciona o retorno com a quantidade de dor de barriga que ela te deu, é um dos melhores da indústria brasileira, é um produto muito legal para a Previdência, assim, a possibilidade de você expor sua Previdência ao mundo, a juro, a câmbio, a bolsa, a investimentos internacionais, porque a XP tem escritório, a SPX tem escritório em Londres, em Washington, então é bem legal, né? A equipe é muito boa. Tem o da Ibiúna, que é um produto até mais antigo de previdência, mas eu gosto muito que eles são especialistas em política monetária no mundo inteiro. Então, ele vai trazer, por exemplo, para a sua previdência, uma possibilidade de se expor à política monetária mexicana, eventualmente chilena, enfim. Então, é um produto legal. Estou falando na frente dos multimercados. De bolsa, eu citei alguns aqui, mas, por exemplo, eu gosto muito desse da Athena, que ela é uma carteira de ações, assim, os de ações em geral são uma carteira de ações, de 10 a 12 ações, de 10 a 20 ações, que o gestor em geral fica de olho no mercado e vai trocando ali. Então, gosto desse, gosto do Bulgari Previdência, falei aqui do Alaska, né? O Alaska sempre pequenininho. Na frente de crédito privado, gosto da Capitânia, gosto muito do produto de previdência da Brasil Plural. Acho legal também ter um fundo de previdência mais caixa ali para você, mais conservador também, porque o juro brasileiro já caiu muito, mas ainda tem a sua função. Não estamos tão seguros que ele vai ficar assim. Exatamente, ainda tem dá uma diminuída na volatilidade da sua carteira ali também. Gosto da previdência da Adam. E aí uma dica muito importante, né? Uma coisa que eu vivi na minha família.
Meu irmão tinha o fundo de previdência da ADA, né? E ele ficou um tempão dando muito dinheiro. E aí ele ficava, não, vou ficar só nesse aqui. Eu falava, não, diversifica a sua previdência. Não, mas isso aqui tá dando muito certo. E aí vai vir um ano ruim depois, né? Como veio. Então, como que você se protege da sua previdência ficar ali sempre perdendo muito ou ganhando muito, muito ao sabor de um único gestor? Diversificando essa carteira, tendo vários gestores e não olhar para eles isoladamente de, esse aqui tá ruim, então vou trocar. Aí você vive correndo atrás do seu Olhar rabo. sempre o portfólio como um todo. Como um todo. Tem alguma concentração máxima que você indica para que se tenha um único fundo ou não? Eu gosto de uns 10 a 15% máximo. Não deixar mais que 15 em um único fundo. A menos que seja um fundo mais conservador. Isso. Talvez quando você vai até para a parte de crédito privado, eu acho legal ter uns fundos de crédito privado na Previdência. Aí, assim, concentrar tanto não é tão ruim, apesar de que eu gosto de diversificar bem nessa frente também. Mas quando é um multimercado ou fundo de ação vai chegando uns 10%, um multimercado uns 15%, 20% no máximo. Quanto mais você puder diversificar, melhor. E isso até fugindo um pouquinho da Previdência para o portfólio como um todo, você também recomenda esse tipo de concentração? Também prefiro ficar mais ou menos por aí. A gente não, assim, né, todos os gestores são humanos, né, eles vão ter fases que eles erram, fases que eles acertam. É muito mais confortável você carregar uma carteira diversificada, né? Dói menos no estômago uma carteira diversificada do que uma carteira que tem que tá muito sujeita ao sabor de um único gestor. Perfeito. E aí tem uma limitação, né? Só para completar, porque às vezes a pessoa tá lá, pô, Luciana, mas R$500 mensais ou R$1.000 mensais em um único fundo, às vezes eu não consigo montar uma carteira tão grande. Entendo, assim, vai montando aos pouquinhos, e aí nesse sentido eu gosto muito dos fundos de fundos, eu acho que é uma indústria que precisa sofisticar muito, mas, bom, eu fiz lá atrás a carteira da Superprevidência, que inspirou o FOF Superprevidência depois, que é um pouco essa tentativa de evoluir para algo mais, uma carteira, um portfólio mais diversificado para a sua previdência, né? Então, quem puder montar sozinho e aí dar uma conversadinha lá com o seu assessor e tal, e fala, pô, monta aqui para mim vários com um mínimo um pouco menor, faz uma composiçãozinha para mim, nem sempre vai dar para colocar só 15% em cada um nesse começo, porque eu entendo que é um valor mensal significativo. Aposto um pouco nisso de fazer um único aporte, distribuir, porque aí talvez com um aporte de R$10.000, a pessoa tope mais, por exemplo, por ano, diversificar para você aquilo ali em diferentes carteiras, usar formas de todos os caminhos possíveis para diversificar o patrimônio. Diversificação. E aí a vantagem de um fundo de fundos é que em uma única estratégia você tem várias ali dentro. Isso, você põe um único aporte e divide entre vários fundos, um mínimo mais baixo. Tem uma pergunta aqui a respeito de sucessão. Tem um cliente que ele está pensando na previdência para deixar de fato para a próxima geração. E ele quer saber se algo acontecer com ele, como é que fica essa tributação? Ela vai seguir também a tabela regressiva? Quais são as regras nesse caso? Muito legal. Na verdade, tem uma queda, tá, na tabela, uma quebra na tabela regressiva que ela acontece na sucessão. Então, em primeiro lugar, né, esse dinheiro não vai entrar em inventário, tanto que é por isso que para clientes de altíssimo patrimônio, em geral, as pessoas têm um pouco de dinheiro na Previdência. Então, se você olha um cliente de Private Banking, em geral, ele tem porque o dinheiro dele está todo imobilizado nas empresas dele, nos imóveis dele. Então, ele tem certeza que esse é o primeiro dinheiro que vai ser liberado para a família. É uma forma de pagar o inventário, é uma forma da família ficar confortável. É engraçado que eu já ouvi histórias horríveis de gestores de fortunas, de famílias que ficaram na pobreza por 1 ano, 2 anos, até o inventário ser liberado. Pagar. É a última coisa que um grande empresário quer para a sua família, né? Então, primeiro isso. Segundo, não vai pagar ITCMD na maior parte dos estados. Aí é bom você ver que isso o ITCMD é estadual, então muda de um estado para o outro. E terceiro, como que fica a tabela regressiva de imposto de renda? Ela vai sofrer uma quebra ali. Se até os primeiros 6 anos... e aí você confere direitinho aí como que é essa queda de tributação, mas ela não cobra os 35%. Se essa morte acontece ali nos 2 primeiros anos, ou nos 3 ou nos 4, ela cai para a alíquota de depois de 5 anos, que vai ficar ali por volta de 15%. Tá. Enfim, é um pouco complexo, mas ela, por exemplo, qual é a grande preocupação das pessoas? Eu fiz a deixo pro meu filho amanhã e amanhã eu morro. Aí o que acontece? Eu pago, meu filho, o meu herdeiro paga 35% de imposto. Não, a tabela regressiva dá um grande pulo nesse caso e ela vai lá mais para as últimas faixas de imposto. Mas confere direitinho qual que é o pulo. Se eu não me engano, são 25%. 25%, exatamente. Aí a partir daí ele passa a seguir a cada 2 anos ele abaixa um pouco. Sim.
Que aí você pensa, se você tivesse na progressiva, por exemplo, ia ser 27,5% na largada, então mesmo aí você tem uma vantagem da regressiva. Certo. Hoje a gente tem um portfólio muito completo, a gente oferta vários fundos de previdência. Você olha muito qual a seguradora que está por trás desse fundo ou você escolhe mais a estratégia que você está buscando? Eu olho as duas coisas, assim. A estratégia, ela é muito importante. A seguradora, de forma geral, o Brasil é muito ainda regulado para seguradoras. Então, você não tem, a verdade é essa, disponíveis aí seguradoras que têm alto risco de quebra. E, inclusive, a SUSEP faz um monitoramento, que é o órgão regulador da Previdência Aberta, muito próximo das reservas técnicas dessas seguradoras, ou seja, do dinheiro que elas têm que manter ali parado para atender a demanda e tal do passivo, né, do investidor. E, então, é um mercado extremamente regulado de seguro, tanto que você não ouve falar de seguradoras quebrando por aí. Uma vez eu ouvi de uma pessoa ligada ao regulador exatamente isso, falou assim, cara, se chegar perto de acontecer, você nem vai ficar sabendo, porque é um risco tão alto até para o próprio governo, para o próprio regulador, você está mexendo com dinheiro de aposentadoria, que alguém vai aportar algum dinheiro ali, isso vai se resolver. Então, é um mercado muito regulado. Eu não me preocupo tanto assim com a solidez da seguradora. Então você busca mais de fato a estratégia, né? Você está tomando o risco das escolhas que o gestor está fazendo. A seguradora em si, você acredita que é mais ou menos igual ali? É bom dar uma olhada, tá? Assim, eu gosto de dar uma olhada na solidez, assim, se tiver muito, muito risco ligado à instituição, é bom dar uma olhada. Mas o que mais me preocupa mesmo é a estratégia do gestor. Perfeito. Tem um cliente aqui perguntando a respeito de seguro de vida, quando você compara vantagens de ter um seguro de vida, pensando nessa sucessão, ou de uma previdência privada. Você acha que vale ter as duas estratégias? É melhor a previdência? Como é que você enxerga isso? Olha, eu sou muito mais especialista em previdência do que seguros, talvez até o Marco mesmo possa ajudar mais você aqui. Mas, para mim, o seguro faz mais sentido para quem, por exemplo, tem filhos pequenos e tal, para dar uma... ele é um pouco mais moldável no sentido de você definir como você quer o benefício para cada um e tudo mais. Então, eu gosto muito da previdência como ferramenta de sucessão, mas principalmente para quem tem filhos pequenos ou alguém que dependa muito financeiramente, às vezes complementar com um seguro pode ser legal. Seguro é muito legal para invalidez também, né? Para essa frente mais de você não morreu, mas você falta. Para mim, isso é onde o seguro cobre ali um vácuo muito grande que a Previdência provavelmente não vai resolver. Certo. Uma coisa que a gente fala aqui bastante na XP também é de fazer uma gestão mais ativa dessa Previdência, trocar de fundo quantas vezes forem necessárias. Isso é possível quando você faz uma troca, faz uma portabilidade parcial, você gera carência, como é que você enxerga isso? Eu acho muito legal você fazer meio essa sua história ao longo da sua vida de previdência. Acho que você vai ficar, se você tiver essa possibilidade de ter diversos fundos na sua carteira, você vai ficar um bom período de acumulação sem ter que trocar tanto, tá? Eu gosto disso para fazer os seus ciclos de vida mesmo, poder arrojar mais novo e poder ficar um pouco mais conservador mais tarde. O que eu acho que tem que tomar cuidado é legal, a portabilidade tem um super benefício nesse sentido, você orientar essa sua portabilidade, esse seu ajuste de carteira pelo seu ciclo de vida e não pelo retorno recente, porque senão você fica olhando ali, o que rendeu mais, o que rendeu menos e fica trocando, tirando o que rendeu menos pelo que rendeu mais. E eu acho importante falar muito do risco disso, né? O risco disso tem gestores que são melhores em momentos de crescimento, tem gestores que são melhores no momento do pessimismo, tem gestor que é melhor com queda de juros, tem gestor que é melhor com alta de câmbio. Cada um tem a sua estratégia em que ele é mais especialista. Se você sai do gestor que é melhor em câmbio porque você foi para o de juro, porque acabou de ter um movimento de fechamento do juro, aí agora vai vir a fase do câmbio, você saiu dele porque ele não acertou o juro, mas ele acertaria o próximo ciclo, né? Os gestores, eles acabam sendo muito afetados por ciclos. Então, o cuidado desse tipo de estratégia é só você não ficar fazendo portabilidade orientado por retorno recente, mas orientado pelo seu ciclo de vida. Perfeito. Você até comentou mais cedo um pouco, brevemente, a respeito de uma estratégia quando você vai fazer uma previdência para o seu filho. A gente está com uma pergunta exatamente nesse formato. Ele quer começar uma previdência para o afilhado dele. Ele está hoje com 2 anos de idade e ele pretende sacar ali com 15, 16.
Nesse caso, ele está perguntando do PGBL e do VGBL e qual que seria a melhor tributação para ele, se é a compensável ou se é a regressiva. Tá na situação perfeita para usar a Previdência como nada, instrumento né? de previdência, porque com 15 anos, muito provavelmente, essa criança não vai ter nenhuma tipo renda, né? A não ser que haja um trabalho infantil aí, que eu acho que não é o caso. Então, o que eu acho que é legal aí? Como ele é seu afiliado, não é seu filho, não é seu dependente nem nada, muito provavelmente vai ser o VGBL, que não vai poder compensar esses aportes que está colocando Se fosse o filho dele, ele poderia compensar? Poderia, só que aí tem que estruturar de uma forma que realmente ele apareça como seu dependente e você lembre de compensar. Mas se fosse seu afiliado, não, então seria o VGBL e a tabela seria a tabela regressiva de imposto de renda, progressiva de imposto de renda, porque você vai entrar nessa possibilidade dele não ter renda nenhuma na hora que ele estiver sacando esse dinheiro. Aí só tem que lembrar que, assim, aí é bom você ver o tamanho do dinheiro que você vai colocar lá, mas que ele tem que ir sacando aos poucos dentro das janelas da tabela de imposto de renda, porque se for um dinheiro acumulado muito grande e ele sacar tudo num ano, também vai extrapolar a tabela. Aí ele pagaria o imposto mais alto. Ele pagaria o imposto mais alto. Mas, assim, provavelmente, assim, se ele tirar ali uns R$1.000 por mês e tal, olhando a tabela hoje, né, R$1.000, R$2.000, ele ficaria dentro da tabela progressiva do 7,5% ao máximo, e aí é muito legal. Tá, perfeito. Então ficou VGBL e tabela progressiva. VGBL progressivo e tomar cuidado na hora de sacar para não extrapolar e pegar uma alíquota mais alta. Isso. E pelo amor de Deus, não coloca esse dinheiro numa previdência renda fixa, né? Aproveite que ele é uma criança, tem um prazo longo, nem sabe desse dinheiro e dá uma arrojada nesse dinheiro aí. O Márcio está perguntando se vale a pena ter previdência em duas instituições diferentes. Esse é um caso que eu já ouvi bastante. Às vezes o cliente ele traz uma previdência para XP, mas ele insiste em deixar a outra ali no banco, porque ele acredita que tendo essas previdências em dois lugares diferentes, ele tem uma diversificação com isso. Você concorda com essa estratégia? É a diversificação da seguradora, né? Eu falei um pouco aqui que, assim, para mim, as seguradoras que estão hoje no mercado são muito seguras, a SUSEP regula bem, então, para mim, são muito seguras. Mas se você se sentir bem diversificando a seguradora, desde que você não esteja perdendo muito dinheiro em uma delas e essa segurança fique caro demais para você, tudo bem. Faz sentido. Legal. A gente está quase chegando no fim, Luciana. Mais alguma dica aí para quem está pensando em começar a previdência agora? Alguma dica lá da Speech? Vocês estão hoje com alguma linha aí para recomendar fundos de previdência em específico? A gente está preparando um relatório para breve sobre previdência, né? Esse mercado se sofisticou muito, então hoje ele é grande, tem muito produto de previdência legal chegando. Eu acho assim, para quem ainda está numa previdência só renda fixa, o passo óbvio é ir para uma previdência mais diversificada. Então começar a olhar, nem que seja para uns 2, 3 fundos multimercados de previdência diferentes e para um fundo de ação. Para quem já está na previdência mais sofisticada, já fez esse movimento nos últimos anos, eu sugeriria olhar muito para essa tendência do internacional, porque realmente a regulação melhorou, você pode ter até 20% da sua previdência hoje em internacional, e aí você procurar fundos que pegam um pedaço do seu patrimônio e de fato investem lá fora, como é o caso de um SPX, do Ibiúna, que eu falei aqui, de um Verde. E também as gestoras internacionais estão começando a oferecer produtos no Brasil. E aí, se você é qualificado, né, ou seja, tem lá mais de 1 milhão de investimentos financeiros, também tem produtos muito legais surgindo nessa linha. Hoje você acha que faz sentido ter uma alocação lá fora? Então? Eu acho, porque esse é o dinheiro da nossa aposentadoria, assim, quantas crises o Brasil vai passar nesse meio do caminho. E aí tem uma discussão muito relevante hoje de... Antes era muito fácil você ficar conservador com o dinheiro parado no Brasil, porque a renda fixa estava rendendo muito. Mas agora não, a gente está evoluindo para uma situação em que o fechamento de juro, né, aquele movimento de queda nas expectativas de juro que costuma gerar muito dinheiro para os gestores, é um movimento que acabou em grande parte, né? E tem muita gente com previdência, importante falar isso. Muita gente que está com previdência só em NTNB ou pré-fixado, que são aquelas previdências renda fixa pré-inflação, que acha que está no melhor produto do mundo porque pegou todo esse movimento de queda dos juros. Mas, a partir de agora, vai ter que diversificar ou vai ficar numa simetria muito negativa. O que é isso? Tem pouca chance do juro cair mais e se o juro subir um pouquinho, a expectativa de juros subir um pouquinho, esses fundos vão sofrer muito. Então, talvez o que pareça muito bom hoje olhando para o passado, não seja tão bom olhando para o futuro. Esse é um ponto que você tocou que é extremamente importante, assim, porque dá uma falsa impressão que você está em um fundo conservador,
porque o fundo de inflação ele é um fundo de renda fixa, dá a impressão que você está protegido, porque ele está alocando em títulos do Tesouro, só que assim, durante muito tempo eles se valorizaram bastante com essa queda de juros e a gente não consegue mensurar quando isso vai mudar. Então você também acredita que já seria a hora da gente migrar um pouco, sair um pouco desse tipo de estratégia? Com certeza, assim, é hora de diversificar por causa disso, né? Você ficou ali num ativo que parece a galinha dos ovos de ouro, mas uma hora ela parou de botar ovo dourado. E isso está acontecendo exatamente agora. Não tem como, assim, o juro está em 4,5%, ele simplesmente não tem mais tanto espaço para cair porque já está pequeno demais, né? O tombo é menor quando você é pequeno. Então, como que é feita essa diversificação? Olhando para outros ativos, bolsa, câmbio e internacional. Entendi. Isso para a carteira de investimentos convencional também, hoje você tem diminuído a exposição à inflação? Sim, com certeza. Eu gosto muito de fazer essa parte de renda fixa via os gestores mais sofisticados, via os gestores de multimercados, porque, bom, meu mundo é fundo de investimento, é onde eu... Então, eles próprios estão diminuindo muito a estratégia e aumentando muito bolsa. Então, via os próprios gestores de multimercados, minha carteira está indo mais para renda variável e, sim, eu acho que é hora de você olhar mais para fundos de bolsa, né? Eu gosto de ter pelo menos 20% a 30% diretamente em fundos de ações. Isso para uma carteira um pouco mais agressiva? Eu acho. De 20% a 30%? Eu acho que sim. Quem começa a experimentar, pode começar com 10%, mas eu acho que a carteira, inclusive do investidor moderado brasileiro, vai começar a evoluir para 20% a 30% em bolsa. Eu não sou uma pessoa ultra mega arrojada, eu sou bem preocupada com conservação de patrimônio para o longo prazo e eu mantenho 20% a 30% da minha carteira em bolsa. Legal. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, Luciana. Eu queria agradecer muito a sua participação. Está sempre convidada aqui, sempre que puder. Eu vi que muita gente elogiou, agradeceu bastante aqui a sua participação, gostaram muito. Então, foi realmente bem produtivo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, portas abertas aí. Pessoal, daqui 5 minutinhos já vai ter mais um quadro falando sobre Previdência aí para vocês. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Obrigada, Marco Antônio. Obrigado.